Começa agora mais um Aventurando. Eu sou Rafael Amon, estou na companhia do meu amigo Márcio Moreira. E aí, Márcio? Mais um. Começamos mais Aventurando, muito bom. Pra gente começar, por onde você tem se aventurado, Márcio? Como é que foi essa sua semana? Cara, eu tive uma aventura bucólica com a minha família ontem, Dia dos Pais. Hoje a gente comemorou esse final de semana. A gente foi numa fazendinha aqui perto. A gente paga pra entrar e aproveita lá ver os bichinhos. Minha filha viu os bichinhos, tomou banho de chafariz. Aí foi gostoso. Foi um momento meio bucólico, mas a minha cabeça não saiu das mesas. Amanhã eu começo uma mesa de Dungeons and Dragons aqui em casa, só com novato. Bacana! Só com gente que nunca jogou RPG. E vamos ver, vai ser uma experiência bacana, cara. É legal que é um desafio, né? Porque você mestrar pra uma galera que nunca conheceu, que vem com a mente aberta, né? É aí que tá, cara. Não tem que ser um desafio. Eu não quero me alongar, isso vai ser assuntos recorrentes aqui no Perdidos no Play. A gente vai ajudar você a prospectar gente pra jogar. E essas pessoas que você vai arrumar pra jogar nem sempre serão pessoas que estarão prontas pra jogar. Eu tenho uma crença muito forte de que todo mundo fala: não tem com quem jogar, é porque estão querendo gente pronta, sabe? E às vezes você precisa: não tem ninguém na minha cidade. Cara, você tem uma cidade à tua disposição. Fiz a pergunta, vem cá, mas quantas pessoas moram na sua cidade? 3? Exatamente. Então, a gente vai ajudar você nisso. E tem muito a ver com a outra atração que eu tô querendo bolar, que é o RPGizador, que é esse canal. Vai ser uma atração ao vivo que eu vou fazer, também semanal, em que eu vou falar, enquanto aqui no Aventurando a gente trata de, por exemplo, tretas, conflitos narrativos, a gente vai falar de conflitos na mesa, entendeu? Bacana. Falar de como trazer jogador, de como organizar uma mesa, como fazer prop, como fazer, entendeu? Então vai ser uma coisa mais, como é que eu vou explicar? Mais offline, né? Enquanto a gente fala mais online. Esse termo trazer do videogame é complicado, né? Mas eu acho que é bacana. Então eu creio muito nisso. Trazer gente pro hobby é o que há. É verdade, porque a gente precisa, na verdade, precisa expandir a nossa bolha, né? O RPG no último tempo tem se tornado mainstream, mas então quanto mais gente a gente puder trazer pra cá, que teve um mínimo de contato, ou até que não tenha tido contato nenhum, é muito mais fácil quando você fala: não, então sabe Stranger Things? Aquela que a garotada jogava. Ah, você viu um dado, rolando dado em alguma série? Então, vamos jogar isso aí. Essa semana eu me aventurei pelo mundo da violência. Que isso? Começou a nova temporada de Call of Duty. E aí eu me juntei aos meus amiguinhos para trocar tiro freneticamente. O jogo é muito bom, cara. E é bacana de algumas coisas que você vê em relação até o RPG, assim, porque lá você tá meio que tentando uma simulação militar. Você tem seu personagem dando tiro, mas eu tava reparando essa semana que tem muito da temática de party de RPG, porque a gente fica no Discord 3, 4 pessoas e combinando tática para combate. Você tem seu amigo cai ferido, você fica conversando com quem é que vai lá para levantar o seu aliado que tá caído. É engraçado a gente pensar que tem diversos elementos de coisas que a gente faz até em mesas de RPG, a gente leva para diversas outras coisas, né? Tanto diversão de joguinho digital, mas que ainda tem uns elementos. Eu sou muito tarado do RPG. Eu queria jogar mais videogame. Vai chegar esse dia, vai chegar. Mas eu não sou muito se eu tiver que escolher entre preparar alguma coisa para uma mesa que ainda vai ter e jogar videogame, eu prefiro parar e escrever coisas pra mesa que ainda vai rolar. Entendi. Sabe? Pro canal, sei lá. Eu tenho videogame, mas eu tenho usado mais pra assistir Netflix do que pra jogar, sabe? E falando nisso, né, que na temporada que começou, trouxe novos vilões interessantes pro Call of Duty, e vilões que são o nosso tema de hoje do Aventurando. Como é que é? O que a gente vai passar hoje para falar sobre o tema, Márcio? Cara, a gente tem que começar sempre falando do que é um vilão. Eu só quero lembrar vocês que esse é um episódio que nós vamos nos ater em basicamente uma dica. Essa dica matadora que eu e Ramon aí preparamos, colocamos aqui, e ao final vocês fiquem aí com a caneta, papel na mão,
e vão ter essa dica matadora. E bem no finalzinho a gente vai avisar também uma outra coisa a respeito do próximo episódio, da próxima sessão. Não saia daí. Fique com a gente. E a gente também vai, além de falar o que é um vilão, né, a gente vai dizer como você utilizar um vilão na sua mesa, né, e também o porquê você precisa de um vilão na sua aventura, né? Muita gente não sabe assim. O porquê usar um vilão, né? Se tem necessidade, se precisa inserir um vilão ou não. Então a gente fala sobre isso também aqui no programa de hoje. Exatamente. Então pra gente ir pro nosso começo, a nossa definição. E aí, Márcio, o que é um vilão? Então, vamos começar a elocubrar? Vamos. A gente aqui... A gente manja de RPG, né? Tem muita gente que manja mais do que a gente, a gente tem o nosso método, a gente tem o nosso jeito de fazer, um jeito que a gente vive falando que é um jeito comprovado, um jeito aprovado. A galera gosta, é uma parada que rola. Então, eu vou colocar aqui o que eu acredito que é um vilão. As locubrações que eu tenho a respeito, o Ramonzito, por favor, acrescente também o que ele acredita, e a galera vai falando no chat, a gente também vai interagindo aqui, tá? Eu acho que pra gente começar a falar de vilão, a gente tem que definir dois conceitos básicos, que é o que é um vilão e o que é um antagonista. Uhum. Eu não fui a fundo em nenhum lugar, dicionário. Geralmente o pessoal vai no clichê do segundo dicionário. Não, pelo amor de Deus. Estava em Oxford, aí achou monóculo. Mas o vilão, ele passa a ideia de um cara que faz maldade. Não passa essa ideia? O vilão é o mal. Sim. Você nunca pensa na ideia de vilão. Quando você está assistindo a série Breaking Bad, você não vê aquela galera que se opõe ao senhor Walter White como vilões. Você vê como antagonistas. Você vê como gente que se opõe ao protagonista, certo? Certo. Então, a partir daí, dessa linha básica, a gente já começa a entender mais ou menos o sentimento da coisa. O que é um vilão, o que é um antagonista. Mas a gente pode ter os dois. Porque o vilão ele pode estar fazendo maldades e não afetar o grupo. Ele está do outro lado do mundo fazendo maldade para um povo. Você nunca vai cruzar com esse cara. E os interesses dele não atrapalham os seus interesses. Ele está lá do outro lado do mundo. Tá acontecendo. E ele passa essa ideia. Mas e o antagonista, por exemplo, ele chega a ter alguma semelhança, alguma característica do que as pessoas chamam de anti-herói? Ou não necessariamente? Não. O anti-herói é outra parada. O anti-herói, ele tá mais para dentro, mais dentro ali do manual do como fazer um herói do que como fazer um vilão. O anti-herói, bem colocado essa questão aí, cara, do anti-herói. O anti-herói, ele seria, vamos dizer assim, uma deturpação do herói. Eu vejo mais ele como uma deturpação do herói. Ele não é nem um meio de caminho. Ele é uma deturpação do herói. Anti-heróis clássicos. Você tem o Wolverine, você tem o Justiceiro, né? Sim. Porque, por exemplo, o Justiceiro, para algumas pessoas, é visto como vilão. Cara, vou anotar aqui na nossa pauta pra gente retornar ao final, quando a gente for falar da nossa dica, da anatomia de um vilão, que a gente chamou de um vilão que nós amamos odiar e ou odiamos amar. Boa. Porque se você conseguir os dois, você tá perfeito, né? Tanto odiar amar quanto amar odiar. Então, quando a gente for voltar, eu vou anotar aqui na nossa pauta, quando a gente for falar dessa anatomia, a gente voltar no anti-herói, que vai dar um questionamento bacana, cara. Vai dar um questionamento bacana. Vou botar aqui, hein? Vai falando com a nossa galera aí que eu vou anotar aqui. Então, por que eu puxei esse assunto? Sabe que eu tava lembrando, nesses dias, durante uma conversa de WhatsApp, eu tava lembrando do Rambo. O Rambo, ele, no primeiro filme, né? O primeiro filme, inclusive em inglês, ele nem é chamado Rambo, é só First Blood. Onde o Rambo é apresentado como um ex-soldado do Vietnã que volta para os Estados Unidos, né? Naquele lance de voltar um estresse pós-traumático, onde ele tá sem dinheiro, tá sem reconhecimento da população, e aí ele chega num vilarejo onde as pessoas não querem ele ali, né? Ele é visto como um pária e tal, e ele vai se esconder na mata, e ele é meio que caçado pelos policiais e tal. Então, muita gente entende o Rambo nesse primeiro filme como ele sendo o vilão do filme.
E aí os outros dizem, não, ele não é exatamente o vilão, ele é um anti-herói, ele foi uma vítima da sociedade que levou ele a ter que fazer isso, a ter que ele se esconder na mata e caçar os policiais, coisas desse tipo. E no 2, por exemplo, você altamente clara, tem uma virada clara no 2, né? Que ele sai lá da prisão e aí ele vai combater os Vietcongs e tal, e ele já é o mocinho, ele já é o herói, ele já vai para salvar os soldados americanos que ficaram presos behind enemy lines e tal. Então tem toda uma mudança de construção do personagem. Na verdade, ali do Rambo foi mais ou menos o mercado que transformou ele, né? Sim, fez sucesso pra sucesso. caramba. O primeiro filme ele muito mais profundo, muito mais broca funda. E aí, vamos fazer bonequinho, vamos abraçar o Massa Velho. E virou Massa Velho. É isso. Entendeu? Quem não teve o bonequinho do Rambo? E os bonequinhos eram do Rambo 2, era aquela calça verde, né? Ele sem camisa. Só mudava a cabeça. Eu tinha o Turbo, tinha o Rambo, tinha o Coronel Trautmann. Putz, eu tinha esses bonequinhos, saudade de bonequinhos do Rambo. Eu era mais do Comandização. E acho que ele é um dos exemplos clássicos que você pode aí ficar na dúvida de categorizar ele como herói, anti-herói, vilão. Sim. Porque a gente tá falando aqui basicamente dessa coisa do antagonista e do vilão. O vilão necessariamente ele passa a ideia da maldade, mas não precisa necessariamente ser antagonista. E nem todo vilão também deve ser personificado. Como assim não deve ser personificado? Às vezes, um elemento da natureza, por exemplo, pega o filme Armagedon. O meteoro vindo na direção da Terra é um vilão. Ele é um vilão a ser derrotado ali. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acabou de ver sobre conflito no programa passado. E esse vilão muito abstrato, ele pode acabar virando apenas um conflito. É melhor tratá-lo como um conflito, né? Se a gente não for tratar como uma pessoa, um ser personificado, não haveria nem necessidade de a gente estar fazendo esse programa aqui. A gente faria de acordo com a cartilha do que é como fazer um conflito que a gente tratou no programa passado. Então dá para fazer um vilão não personificado? Dá, né? Mas cuidado, porque às vezes pode perder força, às vezes pode... porque geralmente o vilão, você espera que ele esteja atrelado a um momento épico da aventura, a um clímax dentro do conflito. O vilão ele é um personagem gerador de conflito, mas quando ele não é personificado, quando ele é uma pessoa, um indivíduo, um ser senciente, ele se confunde demais com o conflito. E aí começa a ficar meio estranho. É o que acontece, por exemplo, com o Senhor dos Anéis, o Sauron. Você tem vários conflitos acontecendo, eles precisam levar o anel lá em Mordor, e simplesmente aquela luta que tem ali no final não é uma luta, é uma luta para você jogar o anel na lava. Você não tem um confronto, um conflito direto entre os heróis e Sauron, por exemplo, né? Não tem. E até uma das coisas que a gente pode confundir, né, é o lance do vilão e inimigo, né? Porque você pode ter vários inimigos durante uma aventura, mas a ideia de vilão é aquela peça central, né? De que você que está se opondo ao seu grupo de alguma forma, mas ele precisa ter um destaque. Porque, por exemplo, os capangas de um vilão não são considerados vilões, né? Seriam capanga, né? É inimigo. Ele não é o vilão, ele não tem aquela figura de destaque que um vilão precisa ter. O vilão, de certa forma, ele precisa ter uma importância para os heróis ou para os protagonistas, né? Se ele não tiver uma relevância para os protagonistas, ele é só mais um inimigo. E a gente vai chegar bem nisso quando a gente for falar de por que ter vilão, como fazer isso, né? E a gente já parte, por exemplo, para o que é o vilão que amamos odiar ou odiamos amar, né? E é justamente o vilão que simplesmente não é mal por ser mal. Ele não é mal por ser mal. Ele não é... E isso vai estar muito ligado, não vamos se pegar muito nisso, vai estar muito ligado na dica que vai ao final, que é a única dica desse programa. A gente vai abordar ela. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente faz um vilão não seja apenas mal por ser mal? A gente vai citar exemplos, vamos discutir isso. Isso porque esses vilões que eles têm uma zona cinzenta, né? Muitos vilões que às vezes colocam os personagens, os protagonistas, em conflitos morais, né? Porque são vilões do tipo que fazem, às vezes, um jogador, um protagonista, pensar se ele deve
se aliar momentaneamente a um vilão por uma causa maior, né? Ou se ele deve simplesmente combater o vilão, porque é um vilão, é uma pessoa que está fazendo coisas ruins, mas que o que ele está fazendo nesse momento beneficia muitas outras pessoas naquele instante, né? A gente senta com os dilemas. Sim, com certeza. Aí eu te faço uma pergunta, cara. Vira e mexe, a gente tá fazendo esse aventurando, a gente já falou de cenário, já falamos de conflito, já falamos de... Falamos mais do que? Diz aí. Falamos de... O que é RPG pra gente? Foi o primeiro episódio. Criação de mundos. Criação de mundos, né? Foi espetacular. Mas eu te faço uma pergunta. E sempre a gente esbarrava nessa questão de coisa parecida com escrever livro, criar uma história, criar uma ficção. A gente sempre fez uma coisa muito parecida com isso, sempre fazendo esse alinhamento. Você acha, Ramon, que o vilão de RPG, a construção dele, até onde ela deve ser igual a do vilão de filmes, de séries, de livros, da ficção? Eu vou dar o meu depoimento, tá? Eu acho que tem muitas semelhanças. Eu acho que você pode, inclusive, trazer referências da televisão, de filmes que você viu, séries, de livros que você leu. Você pode querer pensar um vilão característico de lá. Por exemplo, você quer ter um vilão que seja um mestre do crime e que ele resolva as coisas deixando enigma. Ou seja, você está quase trazendo o charada do Batman para dentro da sua campanha de RPG. Você está inspirado nele. Eu acho que uma das diferenças que, para mim, tem que ficar bem claras de um vilão de mesa de RPG e um vilão de filme, porque eu, particularmente, gosto do vilão de RPG construído ao longo do tempo da campanha. Porque, às vezes, vai surgir um vilão numa mesa de RPG que inicialmente lá quando você escreveu os plots iniciais da campanha, ele nem tinha tanto destaque, mas o grupo durante as sessões, durante o jogo, vai indo por um caminho que aquele cara que talvez fosse só um NPC que não ia concordar com o grupo ou não ia vender uma certa mercadoria para eles, lá na frente esse cara se torna um vilão, porque as coisas vão evoluindo, vira uma bola de neve. Então eu acho que a construção de vilão numa mesa de RPG, principalmente numa campanha, em jogos que duram mais, eu acho que a criação do vilão é mais orgânica do que a criação de vilão por roteiro, por um filme ou para série. Claro, e vamos combinar, né, Ramon? Aqui a gente chama a galera pra trás do escudo, a gente não tem hipocrisia. Às vezes, pinta um NPC que você nem tinha criado o nome, a galera cria, você chama, você pergunta, faz aquela pergunta pro jogador, diz você, qual é o nome desse cara aí que você conhece? Aquele NPC vai crescendo, às vezes os jogadores fazem uma besteira ou alguma outra consequência, e o negócio evolui, e aí você, no meio do jogo, você resolve criar da importância para aquele NPC. Tem muita gente que fala, não, pensei em tudo desde o começo. Não, você resolveu ali crescer com aquele NPC e surgiu e aconteceu. E como você falou, ele cresceu na campanha, ele foi crescendo ali na campanha e virou um vilão importante. O Dados e Drinks, ele colocou uma questão aqui que eu gostaria de trazer. O pai do Bart, o personagem do Ramon no Tales from the Loop, ele é um antagonista? Ele seria um antagonista, mas não seria um vilão, certo? Eu digo depende. Eu digo depende. Eu diria que nenhum dos dois. Olha que doido. Porque ele não se opôs. Ele pra mim é um conflito. Ele pra mim é um conflito. É um conflito familiar do Bart. Então, mas aí... Ele apresentou mais como um conflito. Aí é que eu entro que ele pode ser os dois. Por exemplo, eu vejo, na visão do Bart... Pro Bart ele era um vilão. Só que pra campanha, pra história que a gente tava jogando do grupo, ele não era um vilão. O nosso vilão, por exemplo, era o acontecimento do mundo tá rachado, da gente ter que voltar e descobrir por que a gente tava lá no dia da marmota, né? Da gente ir e voltar. E ele era, pro grupo, ele era um conflito. E, às vezes um antagonista, né? Quando, por exemplo, a gente interagia com o roubo do banco, por exemplo, e as pessoas encapuzadas e tal, mesmo sem a gente saber. Mas se eu for pensar com a cabeça do Bart, no background do Bart, por exemplo, ele poderia ser escrito como um vilão. Na vida do Bart, né? Ele poderia ser classificado como vilão. Ele é um vilão porque ele fazia coisas mais.
Ele fazia coisas ruins. Então ele é um vilão, né? Independente de quem seja, né? Em nenhum momento ali ele atrapalhava a vida do Bart no jogo, na história. Nada que apareceu na história foi oposição desse cara. Ele não se opôs na história. Sim. Mas se deduz que ele era uma certa trava na vida do Bart. Afinal de contas, o Bart vivia num trailer, tinha uma vida de bosta, com a mãe, uma mãe ali relapsa. Então ele era e trazia uma oposição, mas uma oposição que a gente deduzia. Mas ele era um vilão, mas ele não era necessariamente um antagonista. E como bem você falou, ele se torna antagonista da trama, mas não tão forte assim no final da campanha. Mas ele só tá diluído ali no meio da galera, quase como um capanga também. Sim. Não é um boss, uma coisa do tipo. Ele é um inimigo, Por isso mas não é um vilão, não é o vilão, né? Por isso que eu acho que ele tem mais cara de conflito. Ele foi um conflito. Um conflito ali, o Bart, ele se descobriu naquela parada. Na hora que ele quebra o carro lá que ele tá consertando, na hora que ele se opõe ao pai, na hora que ele fala algumas coisas pro pai dentro do carro, que ele, mesmo o pai congelado, ele fala alguns negócios, olha pra cara do pai. Aquilo dispara conflitos internos no Bart. Então, ele é um conflito social, né? Ele faz parte de um conflito social, ele até, como personagem, ele é um vilão. E é um antagonista, como você falou, pra série. Mas ele se torna ele gera conflitos internos no Bart, ele gera um conflito social entre ele e o filho, ele gera um conflito para a trama, ele faz parte de um conflito maior da trama. Então eu acho que é uma boa colocação do Dados e Drinks aqui que ele colocou. Eu também eu achei bem interessante levantar esse tema, porque realmente você vê a dificuldade às vezes de classificação, né, de personagens dependendo da visão que cada um tem do tema, realmente. Mas sabe o que mata a pau? A gente tá começando a entrar na dica, mas não vou entregar a dica agora. Mas uma parte dela, o que mata a pau pra gente saber se o cara realmente é vilão ou não é, se ele tem uma motivação clara. Verdade. O vilão, ele tem que ter mais motivação. Olha o que eu vou falar, hein? Polêmico que eu vou falar. Tem que ter mais motivação do que os próprios protagonistas. Ele tem que estar muito motivado. Tem que ter convicção, né? Tem que ter convicção. E quanto melhor o vilão, mais amarrada é essa motivação. E a gente vai, na verdade, essa dica ela tá mais atrelada à motivação do que ao vilão. Essa dica que a gente vai dar no final. Então, a motivação... Cara, você não tem como... Você só compra... Todo Thanos é feito 100% de sua motivação. Sim. O Thanos do filme não é nada sem a motivação dele. O Coringa, aquela loucura toda, ele tinha um ponto. Ele queria provar um ponto. Tô falando do Coringa maravilhoso do Heath Ledger, tá? Ele tinha um ponto. Ele tinha uma motivação. Então você só compra aquelas loucuras todas e fica preso ali porque você quer saber onde é que ele vai chegar e no final ele revela o que ele só revela a motivação dele no final. Já o Thanos já fala da motivação dele desde o começo, mas o vilão ele não existe sem motivação. Senão ele é apenas o Pink que quer dominar o mundo. Sabe? Tem um monte de obras aí que falam: você quer destruir o mundo, vilão galhofeiro, mas depois você destrui o mundo, o que você vai fazer com o mundo destruído? Né? Às vezes é o cara, né, que é só o mal pelo mal, né? Ou ele não tem... Foi o que você falou, porque grandes vilões a gente sempre nota que eles têm essa motivação que realmente é uma força motriz para eles, né? Que é o que faz eles seguirem e estarem sempre naquela pegada, indo atrás do que eles acreditam, e que de certas vezes tem uma hora que você pensa e faz sentido, tipo o Thanos falar que exterminar metade do universo para trazer um equilíbrio, né? E aí você fala, e fazia, de certa forma, faz algum sentido. Exatamente. Então o vilão ele tem que estar muito atrelado com uma boa motivação. E a gente começa a falar do porquê então eu preciso de um vilão na minha aventura. Sim. Porque toda boa história precisa de um antagonista e um vilão. E aí você pergunta, peraí, toda história precisa de um antagonista e um vilão? Boa pergunta. Toda história?
A gente falou do Senhor dos Anéis, a gente já torrou esse exemplo aqui. Mas ele é um vilão, ele tá lá presente, mesmo que indireto. Você diz o Sauron, por exemplo. O Sauron. Porque se você for pegar até a divisão de... Por exemplo, o Batman é um cara que ele tem vários vilões. A gente falou do Coringa do Heath Ledger. Mas se a gente for pensar, né? O Batman tem Coringa, tem Pinguim, tem Mulher Gato. É a melhor galeria de vilões, indiscutível. Mas aí a gente volta por exemplo, pro Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, a gente tem o Sauron como grande vilão, né? É o cara que vai vir e dominar a Terra-média e trazer uma nova era de caos e terror e sombras. Mas, se você for pegar o primeiro filme, por exemplo, a gente pode dizer que o vilão daquele filme foi o Saruman. Não pode? E aí ele é um dos vilões, ele é um vilão que está abaixo do vilão maior. Ele é um dos vilões. O Matusa que falou, não existe história sem conflito. O conflito, ele é indispensável. Isso aí não tem como. A história é quase um sinônimo de um conflito. Você desenrolando um conflito. Tá? Ele é a história. O conflito, ele é a história. O vilão, ele move o conflito. E ele pode estar presente ou pode não estar presente. Às vezes, numa história cotidiana, você talvez não tenha um vilão. Vamos pegar um filme aí bem... Uma comédia romântica. Agora apelei. Cara, comédia romântica. Foi longe. Tá? Às vezes o vilão do cara é a timidez dele. E o conflito é a mulher que ele quer conquistar, Battle Rich, conselheiro amoroso. É a chefe, porque é a chefe dele, ele quer conquistar a chefe, coisa e tal. Esse é o conflito. Aí ele contrata um conselheiro e tal. E aí você tem o vilão que é a timidez dele. Posso te colocar, talvez, em sinuca, ou numa situação que a gente não havia combinado, com um exemplo que pode ser difícil. A gente não combinou. E tal, é verdade, não tá na pauta, a gente não combinou. Outro que não está na pauta, a família Addams. Os vilões da família Addams são aqueles vizinhos bonzinhos que chegam lá pra ficar importunando a vida deles, a vida que eles levam como uma família não tradicional? Esse é um assunto muito legal. Poderia ficar a noite toda falando disso, porque a gente vai entrar em moralidade. Aos olhos da família Addams, aqueles vizinhos bonzinhos, eles são vilões. Então, porque a visão de bem e mal do protagonista regula o que é o bem e o mal. Calma, você deve estar pensando Breaking Bad ou filme de tipo Reservoir Dogs ou Pulp Fiction, só tem bandido, só tem filho da... Calma. Não é bem assim. Ali a gente pode falar que é uma coisa mais pegada no antagonismo do que no vilão. Sim, até porque a família Addams, por exemplo, se você for pegar... Muito conflito. Entre eles, todos estão bem naquela visão de monstros, né? De criança correr com o machado atrás da outra ser normal pra eles. Eles estão brincando. Já jogou Shadow of Colossus? Sim. Quem é o vilão ali? É verdade. Pra mim é o molequinho com a espada que os bichos não estão fazendo nada. Os bichos só estão vivendo. Eles estão vivendo. Ele tem um conflito. A história tá se desenrolando em torno de um conflito. E tem um conflito que precisa ser resolvido. Correto? Correto. Mas esse conflito, ele não é necessariamente movido por um vilão. Na verdade, ele é atuado pelo vilão, que é o moleque. Mas se você não quiser vê-lo como um vilão, você não precisa vê-lo. A gente pode dizer que aquela história ali, ela tem um vilão bem direto, que no caso, esse vilão direto é o tempo. Ele precisa ressuscitar aquela menina que aparece na história. Sim. Ele precisa correr contra o tempo. É a morte, no caso. Ele tá querendo cada vez mais. Ele tá fazendo esse pacto. Então, o vilão, ele é o agente do conflito. De um jeito ou de outro, ele vai estar presente, porque o conflito ele precisa de um agente. Nem que esse agente seja despersonificado, como a gente falou. Não seja personificado. A Helga Galgax, na nossa campanha de mago, ela é um vilão que vocês não tiveram contato a campanha toda. Sim. Só no final vocês foram ter contato com a Helga. E descobriram que ela não era bem a vilã que estava articulando tudo. Tinha um outro vilão por trás que esse sim só apareceu no último episódio. E não foi uma coisa épica, foi até uma coisa meio anticlimática. O clímax ficou em outro lugar, ficou lá na praça com o Balbi, com o Cole Campbell. Uhum.
Então, o vilão, eles são agentes contrários, antagonistas. Quando você tem um vilão que é muito antagonista, legal. Quando você tem um vilão que é pouco antagonista, você vai ter que trabalhar mais na questão da vilania para ficar uma coisa bacana. Mas para ser um vilão interessante, a gente já começa a botar o pezinho na dica, hein? A dica tá vindo. Ele precisa ter mais antagonismo. Ele precisa ter mais a motivação para poder gerar esse antagonismo. Ele precisa esbarrar na tua motivação. E por exemplo, ele ter bastante antagonismo, né? É ele fazer também com que os jogadores queiram a todo momento derrotar aquele vilão, sobrepujar ele, que deixe eles... Por exemplo, tem alguns vilões clássicos que se escondem nas sombras ou disfarçam de outras coisas. Então, às vezes, tem jogador que fica na ponta da cadeira o tempo inteiro para saber se o NPC que está interagindo com ele tá amando do vilão, ou é o próprio vilão disfarçado, ou alguém que tá ajudando eles, na verdade não tá amando do vilão. A raiva move o grupo. A raiva move o grupo. Às vezes o vilão aparece de uma traição. Aí depois daquele momento o grupo fica desgraçado. E aí pronto, você já botou ali um motor para gerar, não só para mover o conflito, mas para mover os próprios protagonistas, dependendo do tipo de levada que você quer dar para tua aventura, né? E isso é muito legal, isso é muito interessante. Um outro motivo para que você deveria ter um vilão é porque às vezes o vilão ele pode ser mais lembrado até mesmo do que qualquer outro NPC que venha aparecer. É o caso dos vilões do Batman. E o vilão, ele tem aquela coisa de ser um provável clímax, né, de uma mesa ou de uma campanha. Você pode trabalhar, por exemplo, não precisa nem ser final de campanha, não precisa ser, porque tem muitas vezes que, de uma forma clássica, o vilão aparece e aí dá aquela zoada na party. O vilão aparece no alto de uma montanha e aí ele faz uma magia e quebra parte da montanha e rola uma avalanche em cima de vocês e tal. Mas ele vai criando aquele clima, né? Mas tem que tomar cuidado com esse clímax aí. Porque eu já vi muito mestre se vendendo pro protegendo o vilão. Isso acontece muito. Sim. Entendeu? Eu me lembro de uma campanha clássica de Vampire que a gente tava jogando na adolescência, né? Vampiro, lobisomem, RPG, essas coisas na adolescência. A gente mestra um negócio que, pelo amor de Deus, eu tava jogando uma aventura e o mestre fez uma mão aparecer do nada e pegar o vilão que tava desacordado e sumir com ele num portal. Que é um poder que nem é tão... Cara, não é. Um jogo de vampiro não existe nem... Não é mago que tem a esfera correspondência. É muito... Existe teletransporte. Vai ver alguém de vampiro aqui vai dizer: existe a taumaturgia que faz tal coisa. Cara, não é tão corriqueiro, tão comum. E o mestre fez isso. O cara usou um pergaminho de D&D na mesa de mago. Cara, um colega nosso na hora desenhou uma mãozinha do Mickey saindo de um buraco de minhoca, assim, cara. Cara, foi muito engraçado na ficha, assim. E virou zoação pra sempre essa parada. Mas por quê? Porque ele criou um roteiro na cabeça dele. Ele quis proteger o vilão, porque ele não era ali onde ele deveria morrer. Esse roteiro, exatamente, e aí ele foi defender o vilão, velho. Isso não realmente... Isso é uma coisa que não tem necessidade, cara. Porque, assim... Se o grupo derrotou o vilão que você tinha pensado que era o vilão Master Blaster da campanha e tal, cara, cria outro que tá acima dele. Se a gente for pegar, por exemplo, em Star Wars, você começa com um Darth Vader vilão, depois vai aparecer um Palpatine acima dele, pega na trilogia nova, vem o Kylo Ren da vida, aí depois do Kylo Ren tem o Snoke, depois do Snoke morre, volta de novo um Palpatine da vida. Tudo bem, Star Wars novo é uma porcaria, não é um bom exemplo, mas tem, O mais interessante ainda, faça com que os jogadores lidem com as consequências da morte que eles fizeram. Eu quando faço um vilão, geralmente eu gosto de por exemplo, vamos supor que ele estivesse numa luta de poder com outro cara, que não é tão forte assim. Na hora que você matou esse vilão que é mais forte, você criou um vácuo de poder que vai ser assumido pelo outro, que não estava acima dele. Ele estava em oposição a ele. E aí você, na verdade, ajudou esse cara. Olha que merda.
E aí os jogadores, puta merda, a gente ajudou esse maluco, cara. Sem querer ajudar, a gente ajudou. Velho, isso é muito bom. Isso é muito bom. Já usei também em mesa e funciona demais. Você bota vácuo de poder na parada, entendeu? Ou a consequência, você pode colocar, sei lá, que ele era vilão, mas ele sustentava uma aldeia de pobres que necessitavam do dinheiro dele pra poder sobreviver. Sim, sim. Se eu for pensar, em certo ponto, o Robin Hood era um ladrão. Se ele rouba e comete crimes, mas ele faz que era pra ajudar o bando dele e a vila de Nottingham, porque o xerife de Nottingham roubava com impostos. Para algumas pessoas ele poderia ser visto como vilão, para outras ele era visto como herói, como salvador, né? Depende muito do olhar, depende muito de quem é o... Cara, mas aí tá muito questionável você botar o Robin Hood como um exemplo, sabe? Porque tá na cara, entra na questão do ladino que rouba, mas ele rouba pro bem e tal, fica meio... Eu tô falando de um cara mal mesmo, que você tava achando que era mal mesmo, só que ele fazia tudo isso, tão flertando com a dica final, tudo isso pra manter a filha dele viva. Sabe um bom exemplo disso? Parada... O cão do Game of Thrones. Sim. O cão era muito essa pegada. Sim. Era aquele cara mal, de certa forma bem mal, né? Ele assim, matou pessoas que não precisava matar e tal. Ele tinha aquele ódio imenso do irmão dele, do Montanha, que era bizarramente mal. Mas ele, por exemplo, para proteger a área, ele não media esforços, né? Sim. Ele foi um cara... Ali no Game of Thrones você tem uma complicação de você definir quem é vilão, quem não é, né? Porque ele busca um ultra-realismo ali na parada. E o que é muito legal. Então você tem uma rede de antagonistas, que não é antagonista a um protagonista, porque tem vários protagonistas. Então, na verdade, são protagonistas que se chocam, né? É uma estrutura bem bacana, né? Mas no final isso foi se perdendo. No final isso foi ficando desinteressante, porque foi ficando lugar comum. Ficou claro o protagonismo da série. Jon Snow e Daenerys. E depois a Daenerys dá aquela reviravolta, vira um antagonista, mas uma reviravolta que não foi tão surpreendente assim. Já estava sendo cantada. Que não foi bem feita assim. Não foi feita tão legal. Entendeu? Então não rolou. Não ornou. Entendeu? Então... A gente tem que sempre tomar cuidado com isso, e eu acho que a galera já tá começando a amadurecer aqui a ideia. Falando em Batman, Dados e Drinks, o Mr. Freeze fazia de tudo aquilo pra cuidar da esposa, pra curar a esposa realmente. Você sabendo que é matar o Mr. Freeze, você vai matar a mulher dele. Sim, automaticamente. Tá congelada. Porque só ele vai... Então você tem que lidar com os conflitos gerados. Então pense a respeito disso. Na hora que você for criar o vilão, isso é uma dica extra aí, ó. Cria o vilão e pensa nos conflitos que aquele vilão gera, mas também os conflitos que ele pode gerar na ausência dele, não só na morte, mas se aquele vilão sumir, quais os conflitos que vão vir em decorrência dele. Isso também é interessante. E aí algumas comprovações que eu quero trazer do que a gente está falando é a prova cabal de que vilão é o que é a chave para você fazer aquela aventura. Caraca, eu não sou o tipo de cara que é a primeira coisa que cria o vilão. Já vi muita gente falar, a primeira coisa que eu crio pra uma aventura é vilão. Não, até o D&D ele usa essa ordem. O D&D no livro do mestre tem uma ordem que primeiro você rola quem é o vilão da tua campanha e depois você gera o conflito. Eu primeiro penso no conflito e depois eu penso no vilão para aquele conflito, entendeu? Eu gosto primeiro do conflito e depois ver quem que vai surgir dali. Então, pergunta pra ver entrevista com atores. A maioria fala, eu adorei fazer o vilão tal. A maioria fala que adora fazer vilão. Então tem uma coisa boa ali, né? Sim, e tem um reconhecimento, né? Exatamente. Outra, por que o segundo filme do Nolan, do Batman, é o melhor dos três? Não vem me dizer que é o primeiro que não é. É bom o primeiro, mas não é. E o terceiro, indiscutivelmente, não é o melhor dos três. Agora, o segundo é um dos melhores filmes de herói que existe. Indiscutivelmente. E por que é? Tem muita coisa boa naquele filme, mas todo mundo lembra de quem? Do Coringa, cara. Do Heath Ledger. Um dos melhores, se não o melhor vilão que existe. A melhor representação que eu já vi do melhor vilão que existe de quadrinhos, na minha opinião. É o Coringa. O Coringa do Heath Ledger é outra parada, né? É outro departamento.
E até é engraçado porque o personagem Coringa mesmo, né? Se você for pegar o filme novo do Joker que eles lançaram, eles apresentam um Coringa ali que você às vezes fala, é vilão. É vítima. Mais vitimizado, ele né? Exatamente. Mas esse é o risco de você colocar um cara sozinho no filme como protagonista. Você começa a entender o universo daquele cara, o que ele faz e o porquê que ele faz o que ele faz, e aí você começa a ter conflitos. Vamos lá, quem é o vilão morais. daquele filme? Quem é o vilão daquele filme? Do filme do Vamos Coringa? fazer esse exercício de conflito e vilão. Quem é o vilão e qual é o conflito? Boa pergunta. Não sei quem é o vilão daquele filme, não. Não saberia te dizer. O vilão é a sociedade hipócrita. Se eu fosse responder, é despersonificada. Eu diria que é a sociedade. Ele fala o tempo todo das pessoas que fazem bullying com ele. Na hora, juntinho, a gente respondeu aqui, o Devlin BR, juntinho respondeu comigo, a sociedade. É a sociedade. E o conflito, qual é o conflito dele? É a transformação. O conflito, esse processo de transformação dele é conflituoso. Porque ele vai ter que romper com um monte de coisa para poder fazer com que aquilo ali... Cara, ele matou ou não matou aquela vizinha? Ele matou ou não matou a mãe? Fica um monte de pergunta no ar. São conflitos. Ele matou ou não matou a si mesmo ali, psicologicamente falando? Ele matou o antigo... Sabe? Então, o conflito é a própria transformação. Ele matou o ídolo dele, cara. Ao vivo. Em cadeia nacional. Tudo... O conflito dele foi um suicídio existencial. Ele se tornou uma outra coisa. A transformação dele é o conflito. É muito doido. Saca? Mesmo essa diferença, né? É bem complicado. Eu acredito que é a sociedade mesmo. Não, que ele colocou, o David tinha colocado que é o Batman, que achava que o inimigo do... Mas é o Batman do Nolan, né? Mas não, é a sociedade. O Batman do Nolan. Mas é a sociedade, é o filme que ele tá sozinho ali. Entendeu? Uhum. Então, como ele é o protagonista, a gente pode fazer essa análise. A gente já não pode fazer essa análise com o Coringa do Batman, porque ele ali não é o protagonista. Ele é o antagonista. E aí, como vilão, você consegue entender a motivação. Saca? Aí você me pergunta, mas todo vilão tem que ter uma motivação. Qual é a motivação da sociedade? Na cabeça doentia do Coringa que teve agora, do Joker, qual é a motivação da sociedade? Na cabeça dele, ele acreditava que tudo existia para esculachar com ele. Na cabeça dele, acreditava que a motivação da sociedade era esculhambar com a vida dele. O universo todo estava contra ele, né? Conspirando contra ele. Entendeu? E aí, o que a gente vai para outro extremo agora para analisar? Vilão fraco. Quando que a gente pega um vilão fraco? É geralmente quando o timing, quando no momento em que ele... Na hora errada. Na hora que ele era para desempenhar um papel de vilão, ele desempenha um papel de boss. Ele desempenha um papel de capanga. Ele desempenha um papel de, sei lá, de maluca, que nem foi a Daenerys. Ali não desempenhou um papel de vilã. Precisava ter mais tempo daquela rainha louca pra gente falar, caraca. Caraca, do conflito dela falar, cara, nesse mundo não tem jeito, ou eu vou governar e eu sei o que é melhor pro mundo e eles não sabem. E isso precisava ter levado mais tempo pra ser construído, de falar, quer saber? Não vão ter reinos, não vão ter decisão de ricos e quem decide é que sou eu. Eu sou boa, porque tem um vilão bom também. Assim, o vilão faz maldade. Tem um vilão que ele acha que ele é bom. Ele acha que ele é bom. Ele acha que ele é bom. Ele sabe que é bom para todos os outros. Né? Ele que sabe que é bom para todos os outros e ele não vai exercer aquele autoritarismo. E na cabeça dele, ele é uma pessoa boa. Ele está fazendo o bem. É o ódio do bem. E o Rei da Noite é o mesmo princípio. O Rei da Noite é o mesmo princípio. Na hora que ele vai, agora ele vai mostrar o vilão que ele é. Agora ele foi mais um boss. Ele foi mais um cara do exército ali. Saca? Que ele fez algumas coisinhas ou outras, mas ele parecia ser, desde a hora que ele apareceu, que teve a guerra em Hardhome, na outra temporada, foi muito boa aquela guerra e coisa e tal, mas parecia que ele era um general de alguém mais forte. Não tinha essa impressão? Tinha. De que ele era um general e tinha um vilão acima dele. Mas não, ele era o vilão.
o tempo todo ali no meio da galera e tal, mas ele era vilão, ele era uma força da natureza, ele trazia o inverno. E aí, tá. E outra coisa que acaba é essa coisa de trazer o inverno, porque eles morrem, eles são destruídos e o inverno continua. Ou seja, acabou com a dubiedade também da coisa. Se o inverno tivesse acabado ali, ia continuar persistindo aquela ideia. Eles que trazem o inverno ou o inverno que trazem eles. Né? Então também foi um vilão mal explorado, essa coisa do timing. Vamos entrar na dica? Vambora, diz aí, já você O que trouxe. fazer então para criar esses vilões que amamos, né? Esses vilões que amamos ou que odiamos, que amamos odiar e ou odiamos amar. Vamos lá? Vamos embora. Se Manda aí. liga nessa estrutura. É uma estrutura só. Você começa e volta nela o tempo todo. Você vai trabalhar ela o tempo todo, beleza, galera? Se liguem, anota aí. O vilão faz algo que considera questionável para obter algo que considera inquestionável. É uma parada meio bem... Caraca, Márcio, você quis fazer uma fórmula aí? E se você parar pra pensar, encaixa bem. Vamos pegar alguns exemplos? Primeiro vamos ver o que é questionável e o que é inquestionável. Questionável é aquilo que você busca justificativas. E o que eu tô dizendo, o que é justificável pra mim, que é questionável pra mim, pode não ser pra você. A gente tá falando do ponto de vista do vilão agora. Não é do protagonista. A gente vai analisar o vilão. Pro vilão, aquilo ali tem justificativa pra aquilo ali. É questionável. Mas o que ele quer, o que ele busca, não há justificativa. É inegociável. É inquestionável. Ok? Dentro da lógica do padrão de bem e mal, a coisa fica mais interessante porque vira aquela coisa de boas intenções, o inferno tá cheio, né? Os fins justificam os meios. Mas, vamos lá. Antes de a gente falar dos exemplos das regras, vamos falar de duas exceções. A primeira é o vilão galhofa. As duas exceções meio que podem ser tratadas como a mesma exceção. A primeira é a exceção galhofa. O que é a exceção galhofa? É o vilão galhofa. Como eu sou mal, é o Minimi. É o vilão. O vilão faz maldade, acabou, é isso aí. Isso é uma exceção. Se você for fazer um jogo de Toon, um jogo de Hora da Aventura, beleza. Tá dentro. Você quer fazer uma coisa assim, faça. É complicado. Eu acho que agrada menos, tá? A gente vê isso pelos filmes, pelas séries que tentam se levar a sério. Se você, até a série, o filme e o RPG não se leva a sério, é galhofa, faça um vilão galhofa que seja assim. E a segunda exceção, que combina um pouco com isso aí, pode ser uma exceção só, é o vilão louco. É o vilão que faz no caótico, mas cuidado. A gente já falou aqui do Coringa, ele é louco, mas ele, principalmente no filme do Nolan, ele tenta provar um ponto. Provar de que, no fim das contas, todo mundo pode ter apenas um dia mau. O que separa a pessoa de fazer uma coisa ruim ou não é ter apenas um dia ruim. Então ele queria provar um ponto. Por mais que isso aí seja uma motivação, é só essa motivação dele, essa é uma motivação que na boca de um louco ganha muita proporção. É muito, muito bom. Então vamos agora tratar de ponto a ponto do que é questionável e inquestionável. Beleza, Ramonzito? Show, beleza. Vamos falar aqui do primeiro exemplo. Darth Vader. Hoje é Dia dos Pais, a gente tá falando de vilão, não tem como deixar ele de fora aqui hoje. O que é inquestionável, o que é questionável pra ele o tempo todo na história do Darth Vader? Cara, ele não questionou em nenhum momento. Tá certo que em alguns momentos foi mal engendrado, foi mal roteirizado isso. Mas ele não questionou em nenhum momento, do nada ele começa a matar criança. Naquele do... A gente pega a trilogia... no Ato 66, né? Sei lá o nome do negócio, que ele entra lá no... Do Ato, ele começa a matar todo mundo. Nos Jedizinhos e... Por quê? Pra ele, uma coisa era inquestionável. Era salvar a Padmé. Isso era inquestionável. A tal visão que ele tinha da morte da Padmé. E aí, enganaram ele, colocaram na cabeça dele, linkaram que ele, para poder fazer essa coisa que para ele era irredutível e inegociável, ele precisava fazer isso aqui. Se fosse um herói de verdade, ele iria sacrificar a vida da amada? Ia falar, não. São crianças. Isso aqui são crianças. Isso aqui é inquestionável. O eixo moral, aí vem o eixo moral. O eixo moral... ele, em prol da moralidade, e aí você vai ver que padrão de moralidade vai ser usado, ele inverte o que é questionável pelo que é inquestionável, o que é inquestionável, inquestionável. Outro exemplo,
O Walter White. O Walter White, ele tem um momento no episódio, eu me lembro bem na série, ele fala assim, qual a diferença de eu fazer essa porcaria aqui muito melhor do que as pessoas fazem, do que esse lixo que é vendido, e fazer uma fórmula de detergente? Diz aí, qual é a diferença? Né? Então, ele simplesmente começa a produzir metanfetamina porque isso é questionável. Agora, o que é inquestionável para ele, negociável para ele? O que é? A família. Né? Para ele no início é a família. Ele quer deixar o dinheiro para a família. E depois ele vai pegando gosto e no final ele assume, não, eu fiz por mim também. Sim. Fiz por mim também. E não vem dizer que foi só por mim, não, que muita gente fala, não, foi por mim. Não, isso é o que a Skyler fala que foi só por ele. Não foi, ele deixou para dinheiro para a família. Sim, sim. Mas foi por ele também. Ele se transforma, né? Ele se transforma ao longo do caminho, mas ele entra naquilo ali claramente por causa da família. Exato. No primeiro episódio ele fala que a química é a ciência da transformação, e não da matéria. Aquilo ali é o mote de toda a série. É a transformação. Então ele torna um monte de coisa inquestionável, um monte de coisa para ele é inegociável, para que ele faça algo que para ele é inquestionável, que é fazer aquilo que ele não fez, que ele perdeu oportunidades e mais oportunidades. O Thanos dos filmes. É verdade. Do cinema. Sim. Pro ele Thanos... questionou, ele falou assim, ué, o que é matar metade do universo? Por isso que é chamado de Titã Louco. O que é matar metade do universo? Matar metade do universo não é nada, é muito mais importante e inquestionável a minha missão em trazer o equilíbrio para o universo. Sim, ele na cabeça dele, né, é a conta que ele faz para que os mundos e o universo sobrevivam, né? É tipo, é você garantir que vai ter recursos para todos, né? Exatamente, já o Thanos dos quadrinhos, que não, pra minha opinião, já não é tão legal, mas ele tá nessa mesma estruturinha, é o quê? Ele é o cara que tem o padrão, ele questiona a mesma coisa, o que é matar metade do universo? Em prol de dar todos esses mortos pra minha amada morte. Sim. É o Thanos dos quadrinhos, ele é apaixonado pela morte, e ele dá tudo isso pra ela. Ele tá em prol em prol do amor, vamos colocar assim. E aí, a gente volta ao anti-herói, que a gente falou lá em cima. O que seria o anti-herói? O anti-herói é o cara que questiona tudo. E aí ele faz o bem, ou porque tá sendo forçado a fazer o bem, de má vontade, mas ele questiona também, mesmo fazendo o bem pra ele, ele não tá sendo movido de maneira inquestionável pra fazer o bem, ele faz porque tem que fazer. Ou porque ele é egoísta, ele não tá fazendo bem, ele tá buscando o seu próprio bem. E nessa de buscar o justiceiro é um vingador, ali não tem o bem. Tem o bem, ele tá tentando limpar a cidade, mas na verdade ele tá querendo se vingar. É um egoísmo ali na parada. O Deadpool, por exemplo, é um também, entendeu? Né? Exatamente. Agora vou fazer uma pergunta que ela rege, eu acho que todo esse videocast aqui, e quem tá nos assistindo. Eu preciso fazer um vilão nesses moldes pra ter um vilão? Não. O que a gente tá propondo aqui é você ter um vilão que todo mundo na tua mesa odeie amar ou ame odiar. Geralmente começa amando ou odiando. Nós amamos odiar esse cara. Amamos odiar. E depois ele foi esse desgraçado. Passa a perna de novo, esse filho da mãe fugiu de novo, cara. É maneiro esse personagem. Exatamente. A galera acaba odiando e tem que amar. É a hora. Você nota muito bem isso, que é a hora que aparece aquele risinho de canto de boca no jogador. Acontece alguma coisa, o jogador daquela de... pela frase, filho da mãe, né? Quando o jogador dá um risinho de canto de boca, você já levou. Exatamente. E aí, uma boa definição também, Thiago. O anti-herói é um cara que se nega a virar vilão. Mas mesmo assim, ele talvez não tenha esse conflito. Eu não posso virar vilão. Talvez ele não se preocupe com isso. É uma boa definição, mas eu acho que não é uma definição 100%. A gente não bateu o martelo numa definição aqui, porque o episódio de hoje não é sobre anti-herói. Nem sei se caberia. A gente pode falar sobre anti-herói quando a gente falar de herói. Eu acho que cabe mais do que falar dentro de um episódio de vilão. Mas vamos falar daquele vilão que não é essa fórmula, então. Como é que você precisa ter essa formulinha dele fazer coisas questionáveis para alcançar o inquestionável? Não, um exemplo de vilões que são só ok, na minha opinião, tá? O Voldemort do Harry Potter.
Me desculpa, pra mim a Do motivação filme dele é fraca. do filme eu vou Eu concordar não plenamente consigo contigo. ver. A motivação dele é o quê? É só porque um tem que ficar vivo? Não pode os dois ficarem vivos? É essa a motivação dele? É uma magia que une os dois, enfim. Sabe? Às vezes até a própria vingança, quando é mal trabalhada, ele não consegue trazer essa coisa do inquestionável e do questionável. Sabe? Às vezes a vingança cai melhor, por mais que seja clichê, no herói do que no vilão. Sim, sim. É engraçado, porque às Entendeu? vezes... O próprio Sauron. Eu tô falando aqui de coisas que eu gosto, tá? Voldemort, Sauron. Mas o Sauron ele não tá nessa fórmula. Aí você vê Ele realmente... não é aquele vilão que você fala, pô, que vilão, hein? Ninguém lembra, nossa, o vilão do Senhor dos Anéis, hein? O Sauron, caraca, que vilão. Fala a verdade, alguém fala isso? É engraçado, nos filmes você não fala mesmo, não. Aí eu concordo um pouco que a mídia, né, dificulta muito, né? Porque no livro você consegue construir passagens transformando o Sauron em um vilão muito mais presente, mesmo ele não aparecendo. Mas num filme, você fazer um vilão presente, onde ele não apareça no audiovisual, onde você não mostra, é mais difícil. Você precisa do elemento dele interagindo muito com os jogadores aí, com os personagens. Exatamente. Então, o vilão... Vou dar um outro exemplo de vilão aqui no âmbito do RPG. A Wyrm. A Wyrm não tem motivação. A Wyrm, ela simplesmente corrompe. Ela é um mal. Ela tem a motivação, destruir tudo, corromper tudo, sair destruindo tudo, desequilibrar. A Wyrm, ela é um vilão ok, é um vilão muito maneiro. Eu tendo a gostar de vilões despersonificados. Mas pede um vilão maior na tua aventura. Os lobisomens não podem só enfrentar o Wyrm, saca? É porque senão fica muito vilão pelo vilão, né? Ficou mal pelo mal. Exato. Ó, o Taverna Coruja falou um ponto aqui muito bom. O vilão é o Anel. Excelente. Pode ser considerado como vilão. Pode ser sim. Mas ele é o dedinho ali ele é o dedinho do Sauron ali. O Sauron. É verdade, tá aí, cara. É um bom questionamento, cara. Não é? Então o vilão ok, ele é um vilão. Você precisa de um vilão ok. Mas se você quer fazer aquele vilão que, sabe, tipo o Thanos, que o pessoal fala até hoje de Guerra Infinita por causa do Thanos, sabe? Ah, cara, vai nesse aí. Tanto que no Ultimato nem é tão filmaço assim, porque o pessoal fala, é um filmaço, eu vibrei, eu saí rouco do cinema, mas o Guerra Infinita, ele é o filme do Thanos, cara. Você fala assim, caraca, que filme. Tem muita gente, você pode procurar nas interwebs, nos podcasts, todo mundo fala assim, o Guerra Infinita é melhor do que o Ultimato. Já ouviu o pessoal falar isso? Nos podcasts, o pessoal fala muito dessa parada. O pessoal costuma falar, como filme eu gosto mais. Mas sabe por que as pessoas falam isso? Porque é um filme do vilão. As pessoas gostam do vilão. As pessoas gostam As pessoas gostam de Cthulhu por causa de quem? Fala pra mim. Por causa dos antigos, cara. Isso é verdade. O pessoal gosta de jogar Cthulhu por causa dos mitos, velho. E aí você tem um ponto realmente. É por isso que o pessoal gosta. Por exemplo, o filme do Jason. Você vai assistir o filme do Jason pelo Jason. Não pelo Jason. Não pelos heróis, né? Os personagens que vão aparecer, ou que ele vai matar, ou que vão enfrentar ele. Mas você tá lá pelo Jason. Exatamente. E aí eu vou falar pra você agora da lógica invertida. Essa lógica invertida funciona bem. O cara que faz alguma coisa inquestionável para obter algo questionável é o quê? Não é um vilão. Tá? Antes da gente passar uma dica prática para você, a gente terminar o episódio de hoje, uma dica prática para você de como usar essa formulinha, eu vou dar um exemplo para você. A Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate, ela indiscutivelmente precisa salvar as pessoas, que vai cair a bomba lá em cima das pessoas na feira. Você lembra disso na Guerra Civil? Lembro, no Guerra Civil. Aquilo é inquestionável. Ela precisa salvar aquelas pessoas, certo? Uhum. Aí ela faz a esfera lá de campo de força, aí ela manobra, se embanana toda e acontece um acidente. E aí pode ser questionável se foi um acidente, ou ela que ficou fraca, ou se ela teve algum momento de maldade. Não sei, é questionável, mas olha a dinâmica. Algo inquestionável e depois o questionável. Não, isso não é vilão. O que você precisa é de um vilão que faça coisas questionáveis,
coisas que são moralmente questionáveis, coisas que são socialmente questionáveis, que são legalmente questionáveis, que são logicamente questionáveis, que na cabeça dele ele faça coisas para obter coisas inquestionáveis. Então, quando você for fazer teu vilão, você faz 2 colunas, cria teu vilão, você faz a motivação dele. Essa motivação, ela gera feitos questionáveis em prol de resultados que para ele são inquestionáveis. Bingo, você vai fazer um vilão que a galera vai curtir. É assim que eu faço. É assim que eu faço. A Helga Galgax, por mais que ela estivesse escondida, ela tinha algo questionável, que era brincar com uma cidade inteira, que antigamente foi uma vila que atormentou ela por causa do romance dela e tudo mais que ela teve, para poder ter o quê? Inquestionavelmente a vingança dela. Por mais que eu tenha dito há pouco tempo atrás que a vingança é uma coisa que no vilão não pega muito bem, se você colocar nessa forma, talvez você dê uma ajeitada nela. E eu acho que é isso, eu acho que a gente chegou ao fim desse Aventurando com essa conclusão, né, Ramon, de se você colocar... Resumindo, é o famoso... Não é que esse cara aí... Pô, não é que ele tem um ponto. Nós. Eu acho que não é que ele tem um ponto. Exatamente, ele te colocar o pensamento, não é que ele tem um ponto. Você pode não concordar com ele, você pode até achar que ele está errado, você não concorda com a visão dele, mas você consegue se colocar no lado dele. E aí, no lado dele que eu digo, enxergar a forma que ele pensa, aí você fala, ele tem um ponto. É isso aí. E para terminar, avisos rápidos. Vamos fazer avisos dos mais longos para os mais curtos. Os mais longos é o seguinte: no próximo Aventurando a gente não vai ter, a galera que vai ficar aqui geralmente fica depois para escolher os temas. Hoje não vai ser isso porque vocês, sem querer querendo, foram escolhendo temas que casam encaixaram, muito bem, né? Para você criar encaixaram muito bem para fazer um material de start. Você vai criar uma aventura, vai criar uma campanha, vai criar um jogo com os amigos. Cara, vocês escolheram criação de mundo, vocês escolheram conflito, vocês escolheram vilões. Então a gente vai fazer no próximo Aventurando, vai ser sobre personagens. A gente vai fechar o vilão, está englobado dentro de personagem. Sim. Então a gente trata vilão agora dentro de personagem e todo o resto dentro de personagem. E aí, que legal, olha que bacana. Eu vou sentar meu bumbumzinho na cadeira e vou colocar esse material. O Ramon vai me ajudar nisso, porque vai ser um trabalho do cacete e eu não vou ficar sozinho nessa. E aí a gente vai adicionar tabelas, exemplos, mais coisa do que a gente falou nos episódios e vamos botar tudo no material em PDF, ok? E aí vai ficar disponível na semana que vem, depois ou durante o Aventurando da semana que vem, para vocês baixarem esse PDF. Curtiram a ideia? Isso aí. Irada, né? A gente vai dar para vocês esse PDF que você vai poder usar na sua mesa, com o seu grupo, para poder conversar com seus amigos. Isso, assim, a gente tem feito... Exatamente, a gente tem feito conteúdo para ajudar as pessoas que estão chegando agora no hobby ou que querem entrar no hobby. E aí você fala, mas eu já jogo RPG, eu já mestro RPG. Calma, porque ele também serve para você, porque a nossa ideia é fazer com que o RPG se expanda e você que já é mestre, você que já é jogador há mais tempo, você consiga prospectar mais gente para entrar na sua mesa. Quanto mais gente conhecer o RPG ou tiver essas ferramentas, mais fácil é para você tornar ela uma pessoa engajada no hobby assim como você é. Então vai ser um material que você vai poder mandar para o seu vizinho que nunca jogou, ou para você mandar para sua avó, para o seu pai, né? E sentar com ele, ler junto, e vamos criar mundos, como é que a gente cria personagens, e tudo que a gente falou nesses episódios do Aventurando até aqui, a gente vai formatar isso e deixar ele bonitinho, para que você... Em algo prático. Transformar em algo prático. Para você que não conhece o RPG, quer começar a jogar ou quer começar a mestrar. Então, para você que já joga e mestre, mas quer trazer gente nova. Isso aí. Essa é a ideia. E aí, falamos do domingo e agora a gente fala da quarta.
Estão trazendo pra mais perto. Falando domingo, a gente fala da quarta. O que vai rolar quarta-feira, Ramon? Quarta-feira Se você agora... tá assistindo, esse Aventurando vai ao ar quarta-feira pela manhã? Vai ao ar na quarta-feira pela manhã. Então, se você tá assistindo na reprise do YouTube, à noite... Hoje à noite volta as mesas que são mais pedidas aqui no canal, porque como a gente falou, é um vilão clássico que todo mundo adora torcer pra ele, chamado de Cthulhu. Tá de volta pro canal, uma terceira temporada, agora com o Thiago Queiroz ainda mestrando essa terceira temporada de Chamado de Cthulhu, e quem vai jogar sou eu, Didi Braguinha, André Gordirro, Afonso 3D e Atena Gamer. Já tá todo mundo empolgado, todo mundo pensando nos seus personagens, mas a gente vai trazer aqui para vocês um episódio 0, onde o Thiago vai explicar um pouquinho a pegada dessa campanha, dessa aventura que ele vai rolar, e a gente vai criar os nossos personagens, fazer nossas fichas juntos. Isso aí. Isso aí. Pra quem tá com saudade, o Shinnok botou aqui Papa Muzembe. Pra quem tá com saudade do Papa Muzembe, eu preciso da ajuda de vocês ao vivo na quarta-feira pra gente criar mais um personagem memorável. Preciso de vocês aqui. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar no próximo. Por que alguns personagens ficam memoráveis? Por que o personagem do Papa Muzembe o pessoal lembra tanto? Por quê? Então a gente vai falar. Lembrando que quarta-feira o mestre é o Thiago. Talvez ele use outras metodologias. Talvez na sessão 0 dele não vai ser uma construção de mundo coletivo. Streaming o papo é outro. Aqui a gente trabalha no Aventurando para que você tenha uma mesa de sucesso na sua casa. A streaming elevada é outra, mas quando geralmente eu vou mestrar em streaming, a gente sempre tenta buscar, pelo menos eu e o Ramon, essa metodologia que a gente está construindo, que a gente está escrevendo, que a gente está criando, e junto com vocês. Isso que é bacana, vocês escolheram temas de Aventurando que casaram muito bem. Isso então, Aventurando semana que vem, mesmo à tarde, volta para o horário da tarde, né, 3 horas da tarde, com o material disponível para vocês baixarem e terem. Quarta-feira, Call of Cthulhu com essa galera de peso às 9 horas aqui na Twitch, dia 12, para quem tá assistindo depois, dia 12 de agosto. Cara, Perdidos no Play tá com a faca nos dentes. A gente tá conteúdo todo dia. Se você não segue a gente no Instagram, entra lá, tem sempre alguma coisa pra agitar a galera, um videozinho, um lettering, resumo, e tem vídeo durante a semana, vlog do Ramon, dando dicas, vai ter atração nova minha também, o RPGizador, e Aventurando, e mesa, e a gente não tá parando, brother, não estamos parando. Isso aí, então se inscreva no nosso canal do YouTube, você que está assistindo por aqui, já dá aquele tapa no sininho para você receber a notificação sempre que os vídeos estiverem online, e segue a gente em todas as redes sociais, Instagram é tudo @Perdidos no Play, joga Perdidos no Play no Google que você acha a gente em tudo que é lugar. Então até a próxima, mais um Aventurando, tamo junto, valeu Márcio, valeu pessoal que esteve com a gente, até.